Olá, meu irmão e amigo do canal EBD+, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Hoje, no quadro Algo a Mais, falaremos sobre a biografia de Arão. Mostraremos que o sacerdócio era uma nomeação divina. Diremos porque o sacerdócio de Cristo é singular. E, por último, salientaremos porque Jesus Cristo era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Neste domingo, permitindo Deus, estudaremos a lição 5 da revista Adultos da CPAD, que tratará do seguinte tema: Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. A biografia de Arão. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, Arão é mais conhecido como líder dos sacerdotes hebreus. Era descendente de Levi, filho de Arão e de sua esposa Joquebede, Êxodo 6:20. Irmão mais novo de Miriam, ele tinha 3 anos quando seu irmão Moisés nasceu. Teve 4 filhos com sua esposa Eliseba, a saber, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os 2 primeiros morreram perante o altar, Levíticos 10, 1 e 2, e depois da morte do pai, a sucessão passou para Eleazar, Números 20 e 26. Nos relatos bíblicos, Arão aparece primeiro como assistente de Moisés e seu porta-voz. Em resposta a uma ordem de Deus, Arão, que tinha permanecido no Egito durante os 40 anos da ausência de Moisés, foi em seguida encontrá-lo na montanha de Deus e o representou à comunidade dos hebreus no Egito. Êxodo 4, 27 a 31. Moisés deveria receber a mensagem diretamente de Deus, e era obrigação de Arão transmitir esta mensagem ao povo. Êxodo 4, 16. Arão também acompanhou Moisés quando este foi à presença de Faraó, pedir que Israel tivesse permissão de realizar uma festa no deserto. Êxodo 5 e 1. Foi Arão que realizou os milagres na presença de Faraó, como prova de que sua autoridade vinha do Deus Todo-Poderoso. Êxodo 7 e 10. Mais tarde, durante a batalha contra os amalequitas, Arão, com a ajuda de Ur, sustentou as mãos de Moisés até que o povo de Israel fosse vitorioso. Arão aparece no Monte Sinai como um ancião e, como representante de seu povo, tinha permissão, juntamente com seus 2 filhos, Moisés e mais 70 anciãos, de se aproximar da própria presença do Senhor. Êxodo 24, de 1 a 11. Depois, quando Moisés devia se encontrar sozinho com Deus na montanha, ele nomeou Arão como líder interino do povo. Êxodo 24, 13 a 18. Foi durante esse período de sua maior responsabilidade que Arão traiu tragicamente a confiança nele depositada. Menos de 40 dias depois de ter estado face a face com o Deus de Israel, Arão cedeu à pressão popular e sancionou a volta dos hebreus à idolatria. Quando confrontado com Moisés, ele tentou fugir à responsabilidade de seu papel na apostasia. Êxodo 32, 21 e 24. É estranho que nenhuma menção tenha sido feita a respeito da punição de Arão. Mais tarde, sua fraqueza revelou-se no ciúme mesquinho que o levou a juntar-se a sua irmã Miriam numa queixa contra Moisés, pelo fato desse último ter afirmado ser o porta-voz de Deus e por causa de seu casamento com uma mulher de origem cussita. Números 12. Miriam foi castigada, mas Arão novamente não foi disciplinado, talvez por causa de seu cargo de sacerdote. Mais tarde, Arão e Moisés enfrentaram uma rebelião que terminou quando ambos intercederam pelo povo. Números 16 e 47. O consequente florescer do poder de Arão serviu para justificá-lo, bem como seu sacerdócio perante toda a nação. Números 17. Ele morreu no Monte Or com a idade de 123 anos. Números 20 e 28.
A principal importância de Arão foi ter estabelecido o sacerdócio. Ele tinha a responsabilidade de comparecer perante Deus como representante da nação, de interceder pelo povo e oferecer os sacrifícios. O sacerdócio, assim estabelecido, durou até o ano 70 depois de Cristo. Embora não tenha sido relacionado entre os heróis da fé, em Hebreus 11, Arão é reconhecido como sendo sumo sacerdote, nomeado por Deus, e ajudou a preparar o povo para o sumo sacerdócio maior, que foi o de Cristo. Hebreus 5 e 4. O sacerdócio era uma nomeação divina. Hebreus 5 e 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Nenhum homem tinha poder para nomear-se sacerdote, muito menos sumo sacerdote. O rei Saul tentou desempenhar funções sacerdotais e perdeu o reino. 1 Samuel 13. Coré e seus companheiros rebeldes tentaram ordenar-se sacerdotes e foram julgados por Deus. Número 16. Quando o rei Uzias tentou entrar no templo para queimar incenso, Deus o feriu com lepra. Segundo as Crônicas 26, 16 a 21. Arão foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote e foi devidamente ordenado e empossado neste cargo. Êxodo 28. Foi escolhido dentre os homens para ministrar aos homens. Sua principal tarefa era exercida junto ao altar. Oferecia os sacrifícios determinados por Deus. Hebreus 8, 3 e 4 e Hebreus 9, 14. Deus só aceitava os sacrifícios quando eram oferecidos no lugar certo e pela pessoa certa. A própria existência do sacerdócio e do sistema de sacrifícios comprovava que o ser humano estava separado de Deus. Por um ato de sua graça, Deus instituiu todo o sistema levítico. Hoje, esse sistema já está cumprido pelo ministério de Jesus Cristo. Ele é tanto sacrifício quanto sumo sacerdote que ministra para o povo de Deus com base em sua oferta definitiva na cruz. Vamos ver agora por que o sacerdócio de Cristo é singular, isto é, sem igual, incomparável, superior. Hebreus 5 e 1 diz o seguinte: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. O tema da ordenação que aparece em Hebreus 5 e 1 é desenvolvido com mais detalhes em Hebreus 5, 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo não nomeou a si mesmo sumo sacerdote, foi nomeado por Deus Pai. A citação em Hebreus 5 e 5 é do Salmo 2, verso 7, que diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo é citado em Hebreus 1 e 5 para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a ênfase em Hebreus 5 e 5 é sobre o sacerdócio de Cristo, não sobre sua divindade. Qual é, portanto, a relevância desta citação para a nossa discussão em questão? A resposta a essa pergunta encontra-se em Atos 13, 33 e 34, em que o apóstolo Paulo cita o Salmo 2, verso 7 e explica o que ele significa. As palavras "hoje te gerei" não se referem ao nascimento de Cristo em Belém, mas à sua ressurreição dentre os mortos. Em sua ressurreição, o Filho de Deus foi gerado para uma nova vida gloriosa. Subiu ao céu em um corpo glorificado, a fim de se tornar
nosso sumo sacerdote no trono da graça. Quando Arão foi ordenado para o sacerdócio, ofereceu sacrifício de animais. Mas quando Jesus Cristo tornou-se nosso sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como sacrifício e depois ressuscitou dentre os mortos. Mas Deus Pai não apenas disse: "Tu és meu filho", como também afirmou: "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque". Hebreus 5:6, citação do Salmo 110, verso 4. Esse salmo também foi citado em Hebreus 1:13, para asseverar a vitória final de Jesus Cristo sobre todos os inimigos. Quando Arão foi ordenado, Deus não se dirigiu diretamente a ele e declarou seu sacerdócio, mas o Pai fez essa declaração especial com respeito a seu filho. Dois fatores tornam o sacerdócio de Cristo singular e, portanto, sua ordenação ainda mais excelente. Em primeiro lugar, ele é sumo sacerdote para sempre. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento ministrou para sempre, pois todos morreram, deixando o cargo para os seus sucessores. A expressão para sempre é importante nessa epístola. Ela ocorre em Hebreus 5:6, 6:20, 7:17, 7:21, 7:24, 7:28. Hebreus 9:28, 10:12, 10:14, 10:17 e, por último, Hebreus 13:8. Uma vez que Cristo é sacerdote para sempre, ele dá salvação eterna ao seu povo. Hebreus 7:23-28. O segundo fator que torna a ordenação de Cristo singular é o fato dele pertencer a uma ordem diferente daquela dos sacerdotes do Antigo Testamento. Eles pertenciam à ordem de Arão. Cristo pertence à ordem de Melquisedeque. Trata-se de um conceito-chave na Epístola aos Hebreus, de modo que devemos examiná-lo com cuidado e compreendê-lo bem. Ainda sobre o tema Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, encontramos registrado em Hebreus 5:6 a seguinte expressão: como em outro lugar também diz: "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque". Como disse certo escritor, a ordem de Melquisedeque não se refere a algum tipo de sociedade secreta ou mística, como Rosa Cruz, os maçons ou os templários. Não é alguma organização preservada desde a antiguidade, nenhuma classe de sacerdotes na Igreja do Senhor. A expressão "segundo a ordem de Melquisedeque" significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque é mencionado em apenas duas passagens em todo o Antigo Testamento: Gênesis 14, 18-24 e Salmos 110, verso 4. Seu nome significa Rei de Justiça, e ele também era Rei de Salém, ou Rei de Paz. Mas a coisa mais fascinante a respeito de Melquisedeque é sua identidade como rei e sacerdote. O rei Uzias tentou ser rei e sacerdote e Deus o julgou. Somente em Jesus Cristo e em Melquisedeque, uma figura anterior à lei, é que esses dois cargos são unidos em uma só pessoa. Cristo é o sumo sacerdote entronizado. Jesus Cristo pode ser sacerdote para sempre, porque pertence à ordem de Melquisedeque. No que se refere ao registro do Antigo Testamento, Melquisedeque não morreu. Hebreus 7, de 1-13. Claro que, pelo fato de ser humano, mais cedo ou mais tarde ele veio a morrer, mas a Bíblia não relata sua morte. Assim, Melquisedeque tornou-se um retrato de nosso Senhor Jesus Cristo, que é sacerdote para sempre.
Mas Melquisedeque também retrata Cristo como um sumo sacerdote celestial. Jesus Cristo não poderia jamais ter servido como sacerdote aqui na terra, pois não pertencia à tribo de Levi. Jesus nasceu da descendência de Davi, da tribo de Judá. Tornou-se um sacrifício aqui na terra, a fim de que pudesse ser sumo sacerdote no céu. Para concluir, enquanto todos os outros sumos sacerdotes possuíam fraquezas que os faziam cair em pecado, Cristo nunca se desviou de Deus. Sua vida foi caracterizada por obediência perfeita. Não foi, contudo, uma obediência automática, pois Jesus Cristo sofreu e foi tentado a escolher a saída mais fácil. Suas orações não consistiam somente em cânticos de louvor, mas também em forte clamor e lágrimas diante de quem o podia livrar da morte. Hebreus 5:7. Como Filho Supremo de Deus, Jesus não precisava aprender nada, mas como Filho do homem, teve que aprender a se sujeitar à vontade de Deus. Só é possível aprender esse tipo de obediência por experiência. Jesus aprendeu a obediência, portanto, ao suportar tentações, provações, perseguições, sofrimentos e a morte na cruz. É o que diz Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nesse sentido, pode-se dizer que Jesus foi aperfeiçoado. Hebreus 5:9. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência perfeita de Cristo o qualificou para ser autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. E para ser nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:10, que diz: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus, pois Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote para sempre. Como diz o escritor em Hebreus 4:14-16, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Maravilha! É isso aí, caro professor ou professora. Uma ótima aula para você e seus alunos. Até o próximo quadro Algo a Mais.